Good morning to everyone. How are you guys doing? Welcome to Monday's Breakfast Drops Live. Como é que estamos, Neru? Tudo certinho, cara? Tudo na boa? O que manda de bom? Alright. Estamos aí, né? Mais um dia, mais uma semana se iniciando. Tô aqui, consegui um tempinho. Então vamos dar ali de live. Vamos de live. Daqui a pouco começa a chegar mais gente aí. But everything is good, my man. Everything is good. Everything is alright. Everything is in order. Como é que foi aí? How are you? What are you doing in the kitchen? I'm sorry for my English. It's my first time. No problem, man. It's all good. It's all good. I am going to prepare my breakfast right now. When you see me here at the kitchen, it is because I am preparing my breakfast. That's why I call this live streams the breakfast drops live streams, because I am cooking. I am just making my breakfast. That's basically it. Oh man, I'm tired. This weekend was a little rough. A little too many things to do. But we are here. 7 people, como é que estamos, minha gente? Quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. É a live de Breakfast Drops com o Teacher Rodrigo Matos. O que vocês mandam de bom, minha gente? Adriano Almeida, membro do English Drops Club. Como é que estamos, Adriano? Tudo certinho? Tudo na boa por aí? All good, all great? What is your breakfast in this beautiful morning? Man, I am going to make one egg sandwich. Just like usual. E aí, Adriano, o que manda de bom? Vai subir vídeo novo hoje para membro, tá, Adriano? Vai subir vídeo novo para membro hoje. Só terminando esperando minhas editoras mandar a versão final do vídeo ali. E já vai ter um vídeo bom pra caramba, um vídeo de 35 minutos ensinando a galera a utilizar a inteligência artificial para aprender inglês. Yeah, that's it. Morning, teacher! Hoje já tá todo empacotado, mas o coração tá em dia. That's the thing, man. That's the thing. Tamo aí, né? Metendo aquela proteína, coisa e tal. Preparar esse breakfast aqui. Eu nem ia fazer live, mas daí surgiu um tempinho. Então aqui estou. Já dei algumas aulas. Eu comecei cedo hoje. Segunda-feira eu sempre começo cedo. Começo 6h30 da manhã. Que eu tenho a minha aluna lá na Irlanda. E aí é o horário que a gente consegue, né? Então a gente faz tudo pelos alunos. Deixa eu ver aqui, ó. O Neru. What is the benefits of buying the member? Deixa eu te dizer, Neru. Assim, ó, cara, tem vários benefícios, tá, cara? Tem vários benefícios. Tipo, inclusive, tá, peraí, vamos por partes, tá? Deixa eu falar. Primeira coisa, eu acabei de subir um vídeo, hoje às 6 da manhã, tá? Que é um vídeo sobre a síndrome do vira-lata, que é um dos motivos do porquê que a galera não consegue aprender inglês. Brasileiro, né, específico. Esse vídeo, ele tava só pra membro, tá? Porque eu sempre posto vídeo uma vez por semana. Mas, quem é membro tem acesso a mais vídeos por semana. Hoje, eu tô terminando e já vou subir um outro vídeo, tá? Que é o vídeo da semana que vem. Ele vai ficar público somente na semana que vem, mas quem é membro já consegue visualizar ele. Mas esse é só um dos benefícios, tá, cara? Quem é membro tem acesso às aulas que eu dou nas lives na sexta-feira. Né? Toda sexta, às 7 da noite, eu tô fazendo uma live eu tô dando uma aula, né? Eu já dei aula sobre verb to be, sobre there is, there are, sobre o que é mais alphabet e personal pronouns. E aí, só que essas lives, elas ficam 1 ou 2 dias público e depois só para membro. Então quem é membro consegue assistir essas lives. Quem não é membro não consegue.
Tá? E tem outros conteúdos exclusivos que eu deixo só para membros também, né? Além dos acessos antecipados a vídeos novos e tal. Tem aulas do English Drops Academy, que é o meu curso de inglês também, que são só para membros, que é do curso pago, né? Tá tudo lá disponível e para membro, e quem é membro também tem acesso a descontos, tá? E alguns outros conteúdos que eu estou criando aí. Por exemplo, esse vídeo que eu tô terminando, que vai ao ar hoje para os membros, semana que vem para o resto dos inscritos, é um vídeo que tem um monte de prompt e comando que eu criei para tu utilizar em qualquer tipo de ferramenta de inteligência artificial para tu conseguir praticar o teu inglês. E só que esse documento, com todos esses prompts, eu deixei exclusivo para membros, tá? Não tá online ainda, mas eu vou subir tudo hoje, tá? A gente tá tudo sendo finalizado. Então tem, além de, tipo, tu vai levar o teu nome no fim dos vídeos também, né? Quem assina ali o plano específico para isso. Né? Tem dois planos ali, cara. Um é R$7,90 e o outro é R$15,90, se não me engano, R$99. E tem mais outras coisas vindo aí no futuro, tá, cara? Eu vou criar um servidor no Discord para poder treinar speaking com o pessoal, pro pessoal ter um lugar, né, um servidor ali para poder praticar inglês conversando e tal. Então tem muita coisa, cara. Inclusive eu te digo assim, ó, se tu clicar na descrição aqui do vídeo, ou for ali no meu perfil, tu vai conseguir visualizar tudo, porque eu fiz um videozinho explicando todas as vantagens do English Drops Club, que é a área de membros aqui do perfil. Então dá uma olhadinha ali, tenho certeza que tu vai achar interessante. Além de que, obviamente, quem é membro aqui, eu sempre dou prioridade, né, nas respostas, seja em live, seja resposta de comentário em vídeo e tal. Eu nunca deixo de responder, tá? Quem é membro. Então, é como se tu pudesse utilizar o canal aqui como uma extensão para tu aprender inglês. Então, é interessante. Todo mundo que virou membro até agora, pelo menos, está me dizendo que está curtindo. Tá, e é aquela coisa, né? Tô sempre me esforçando aí para criar mais benefícios pro pessoal para valer a pena o investimento, né? Mas é um investimentozinho pequeno. E obviamente, né? Não sei se isso é importante para vocês, mas se tornando membro aqui do canal, vocês me apoiam, vocês ajudam o Teacher a pagar as contas e continuar criando conteúdo de qualidade para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu uso o Elsa Speak IA. Já ouvi falar, Adriano, desse Elsa Speak. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo sobre isso também, cara. Eu tô aí numa vibe de começar a criar mais vídeos sobre IA. Eu já tenho alguns, né? Tem uma playlist só sobre IA aqui no canal. Tem sobre o ChatGPT, tem sobre o Gemini. Vários prompts aí pra vocês treinarem. E, inclusive, te recomendo dar uma assistida, tá? Nessa playlist. Tá bem completa. Então, é só dar uma olhadinha ali. Vamos ver aqui o que é mais. Jew. In addition to working with English, you work in another area? Not really, man. I just work with English teaching today. Thanks for your explanation. You are welcome, man. Leozinho, good morning, teacher. Good morning, Leozinho. I'm an English teacher in Angola, and here it's 2 p.m. Oh, that's nice, Jew. That's really nice, man. You're English teacher in Angola. That's pretty nice. I intend, in the future, to have some courses for English teachers, but that's not something that it's in. Like, I'm not gonna do it right now. I have other priorities. I have other courses to finish and stuff, but it's something that it's in my radar. Let's see, it's under my radar, but not for now. So stay tuned. Stay tuned. Consider being a member. Amon. Consider being a member if you're interested. Convido todos aí, tá, gente? Quem quiser virar membro, são todos muito bem-vindos na área de membros aqui do canal. Lembrando que quem é membro também pode fazer postagens aqui no canal, tá? A gente tem aquela área ali de posts, onde eu faço as postagens, onde eu posto os quizzes todo dia ali também. Membro também pode postar lá, tá? Então vira meio que um fórum aí pra vocês tirarem dúvidas sobre inglês. Vamos ver aqui, ó. I'd rather have scrambled eggs as well.
What's up, Bento? What's up, man? How is it going? Deixa eu ver aqui. Teacher, eu vejo vídeo e séries e não consigo entender o que eles estão falando, o que eu faço. Leozinho, cara, eu não sei como é que é a tua base de inglês, né? Eu nunca falei inglês contigo, mas tem uma coisa que eu sempre digo que é importante, que é a base gramatical, né? Se tu nunca estudou inglês antes, é interessante, né? Inclusive, eu tô terminando o roteiro hoje. Eu vou terminar hoje o roteiro, o vídeo não vai ficar pronto hoje. Mas o roteiro vai ficar pronto, que é um vídeo sobre como entender filmes e séries em inglês, tá? É um vídeo que eu já tava com vontade de fazer há um certo tempo, então vou postar coisas sobre isso aí também. Esse vídeo eu acredito que até sexta-feira ele vai estar pronto e eu já vou subir ele também. Quem for membro já vai ter acesso a vários vídeos. Vários vídeos com Early Access for the members in the English Drops Club. Vamos ver aqui, ó. Amon. I have one question. Why do sometimes we have verbs with ing in the end, but in the meaning the verb is in the infinitive? Is all the sentence correct? Yeah, your sentence is correct, man. I'm gonna tell you, man. It's not just when you have continuous tenses that you put ing in the end of the verbs, okay? When you don't have one sentence that is in the continuous tense, present continuous, past continuous, present perfect continuous, whatever, this usually means that this verb is in the infinitive. Basically, it's that. Que barulheira é essa? God. But let me try to come up with an example here. I like studying English, for example. In a lot of situations when you have one verb and you have another verb that it's followed by this verb before, this second verb is going to be with the ing. Okay, it's basically putting the verb in the infinitive. Basically that. That's what you need to understand. 8,000 subscribed members, congrats. Yes, man, we just reached that milestone right now. I believe that until the end of the month we're going to hit the 10k, the 10,000 subscribers. Mas eu quero pedir uma coisa pra vocês, tá? Sim, ó, se vocês quiserem, não, claro, né, eu tô fazendo um pedido, mas não é nada, vocês façam se vocês quiserem. Se vocês não assistiram algum vídeo, maratonem os vídeos, gente. Maratonem os vídeos aqui do canal, deixem seus likes, deixem seus comentários, porque daí vocês ajudam aqui o teacher, né? Vai dando aquela força pro algoritmo, né? O algoritmo vai dando aquela forcinha, vai recomendando o vídeo para mais gente, e aí mais galera vai chegando, né? Então não esqueçam de deixar os seus likes, ok? E os comentários são muito importantes também. Perguntem, façam perguntas se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa que eu falei em algum vídeo, deixa lá nos comentários. A minha intenção é fazer com que a seção dos comentários ali é totalmente de vocês, tá, gente? Eu respondo absolutamente todo mundo, eu não deixo ninguém sem resposta. Então aproveitem e utilizem essa aba dos comentários ali, a seção dos comentários, para tirar as suas dúvidas de inglês, ok? Que eu respondo, e eu digo mais, eu respondo rápido, porque eu tô toda hora com o meu aplicativo do YouTube Studio ligado ali. Então, recebo notificações, estou sempre respondendo todo mundo, tá? Então aproveitem, minha gente. Aproveitem, porque YouTube para mim também é trabalho. Então eu tô aqui com força total aí para ajudar vocês. Alright. E é isso, gente. Tem muito vídeo vindo aí, muita ideia de vídeo, tá? Vídeo novo sobe hoje. O vídeo mais longo que eu já fiz. Esse vídeo que eu vou postar hoje para membros, que vai ao ar na segunda que vem, é o vídeo mais longo que eu já fiz. 35 minutos. 35 minutos de vídeo. Pura qualidade. Só dica de qualidade. Tá? E é um vídeo sobre o Google AI Studio. Não é sobre ChatGPT, não é sobre Gemini. É sobre uma inteligência artificial aí do Google que tá muito promissora, principalmente para treinar speaking. Eu estou ensinando desde como vocês acessam a ferramenta, até como adaptar os comandos, os prompts, para o nível de vocês, como treinar pronúncia, como adquirir vocabulário, como treinar entonação, tem tudo nesse vídeo.
Tá? Então, assim, ó, se vocês forem membros, vocês vão conseguir acessar esse vídeo hoje ainda. Tá? Se não, somente na segunda que vem. Tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Inclusive, eu vou criar, não é para agora isso, mas eu vou incluir, eu acho, no desafio de Strava, que é aquele meu mini curso de R$19,90, como vocês podem incluir a inteligência artificial na rotina de estudo de vocês, tá? Porque assim, olha, gente, a gente tá indo para um caminho sem volta, tá? A inteligência artificial tá ficando melhor a cada dia que passa, e para praticar inglês, tá tendo uma serventia fora do normal. Uma coisa muito, muito boa. E eu não enxergo isso como um problema, assim, como uma ameaça ao meu trabalho. Eu só realmente falo para as pessoas aí, qualquer ferramenta que a gente tiver disponível para melhorar o nosso inglês, aumentar o contato com o idioma, eu acho que é totalmente válida. E a minha missão aqui é ajudar a galera a desmistificar esse negócio de aprender inglês. Então, eu sempre vou estar fazendo conteúdo aí para ajudar vocês de todas as formas possíveis a aprender o idioma da forma mais tranquila, mais natural possível. E, obviamente, sem utilizar a tradução. Então, quem não é inscrito no canal aqui, inscreva-se, maratone os vídeos, deixe seus likes, seus comentários. Quem não é membro, convido a ser membro. É baratinho, vocês podem cancelar a qualquer momento que vocês quiserem, caso não estejam satisfeitos. Mas eu tô... o link tá aqui na descrição. Os links todos estão no meu perfil, ali na bio do canal, mas eu deixo sempre aqui na descrição também, da live. Então, deem uma olhadinha, deixei um vídeo lá explicando todas as vantagens de ser membro aqui do canal e tal. Então, check it out, check it out. Vamos ver aqui. Não sei como usar. Eu vejo as frases. Como posso saber falar essas frases em inglês? É difícil ser iniciante. Gente, deixa o like, exactly, deixa o like, minha galera. Leozinho, olha só, cara, eu vou te dizer um negócio assim, de novo, não sei qual é o teu nível, mas tu precisa entender um lance que é importantíssimo, tá? Se tu nunca estudou inglês antes, a gente tem que começar do básico, tá? Não é só, eu sei que eu digo aqui sempre, né, consumir as coisas em inglês e tal, mas isso tudo também tem que estar conectado ao estudo do idioma. Então, tu precisa saber como é que funciona o alfabeto, pronúncia, personal pronouns, verb to be, como é que se utiliza. Essas coisas são muito básicas, eu sei que é chato, que a gente sempre fica vendo isso na escola, mas se tu não souber isso daí, fica realmente difícil de tu conseguir compreender tudo isso em inglês, né? Então, tem algumas coisas aí pra deixar em mente. Então tem que dar aquela estudada, cara. Tem muito conteúdo aqui. Eu tenho um vídeo meu aqui, que é um vídeo que eu passo um cronograma completo de estudo pra iniciante, pra tu sair do básico. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo, cara. Dá uma olhadinha. Tá entre os vídeos mais populares ali no meu canal. Vai lá no canal que tu não vai te arrepender. Temos aqui 9 pessoas. Vamos ver se vai chegando mais gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a thumbnail. Cadê? Oh, God, no. Cadê? Lighting on, lighting off, lighting on. Deixa eu ver aqui on. Ó. Essa aqui é a thumb. Eu até tenho que postar isso aqui hoje. Ó. Não dá pra ver tudo, mas ó. A síndrome do vira-lata. É a thumbnail desse vídeo novo. Então dê uma olhadinha. Dê uma olhadinha. Cadê? Aqui. Boom, boom. Teacher, seu curso de Strava em inglês em 7 dias eu vou comprar. Vai lá, cara. Eu vou te dizer, no curso do desafio de Strava, eu não falo sobre questão gramatical, tá? Eu passo algumas atividades, né, para tu conseguir integrar mais o inglês no teu dia a dia, tá? Então, mas dá uma olhadinha ali, cara. Se não gostar, só pedir reembolso dentro de 7 dias ali que eu reembolso. No problem. It's all good. It's all good. Ou tu pode, cara, te tornar membro aqui do canal e dar uma olhadinha nas aulas também, né? Porque eu deixei as aulas disponíveis do curso mais caro, né? Deixei 3 aulas disponíveis lá. Alphabet, Personal Pronouns, Verb to be. São essas 3 aulas aí. Então, quem é membro pode ter acesso a essas aulas. Daqui a pouco tu possa achar interessante.
Agora abrir um sol. Deixa eu ver como é que tá minha agenda aqui agora. Yep. Damn good. 7 pessoas. 7 likes. Quem é que tava aqui na live de sexta? Quem é que curtiu a aula de sexta-feira passada? Não sei se alguém aqui estava. Um monte de opção aqui. Esse retouch aqui me deixa com uma cara estranha. Isso aqui é mute. Alright. E já estamos aí, né, em 8 mil inscritos no canal. Acredite se quiser. Tô louco pra pegar minha placa de 100k. Falta um pouco ainda. Estamos em 8%. Falta 92 mil seguidores. Apenas. Se tiverem dúvidas de inglês, mandem, tá, minha galera? Mandem aí que a gente vai conversando. A mão mandou. Have you ever had in some moment difficulty to understand some specific accent? What is the most difficult for you? A good question. Man. The Scottish accent for me, it's very challenging, you know. I had a lot of challenges with the Indian accent back then. But today, the Indian accent, for example, is not a big problem for me anymore. Because I have worked for around like 2 to 3 years with the Indians. So a lot of people say that they have problems with the Indian accent, but it's not the case with me now because I've had a lot of contact with them. So for me, it's not a challenge anymore today. But in the past, it was. Today, yeah, I think there are some parts in the United Kingdom that there's a name for this accent. I just can't remember now. Yeah, I don't remember, man. But it's something that it's close to Scottish English. That's really challenging for me. I can't understand, but it's oh god, it's problematic for me at least. Ticho, pode me dar uma dica como eu posso memorizar as frases que aprendo? Memorizar não é uma estratégia super eficaz, assim. Tu precisa aprender as coisas de forma contextualizada. Eu digo e repito isso infinitas vezes, sempre eu vou dizer isso. Tu precisa aprender as coisas não decorando listas, e sim aprendendo de forma contextualizada. Então, quando tu, por exemplo, tu vê, sei lá, a frase I'm running out of time, aí tu pega, lê aquilo ali, tu vê o significado, é uma coisa. Agora, quando tu vê isso em um filme e tu não sabe o que quer dizer, é muito mais provável que, se tu aprendeu, teve o primeiro contato com essa frase em um filme, por exemplo, de uma forma contextualizada, que tu vai conseguir internalizar aquilo ali com mais facilidade do que simplesmente ficar marreteando na tua cabeça que tu tem que memorizar aquilo. Entendeu? O que você aconselha nesses casos com sotaques mais difíceis? Amor, vou te dizer, cara, é que nem tu parar e pensar assim, ó, o sotaque brasileiro, português do Brasil, português de Portugal. Como é que tu vai melhorar
a tua compreensão do sotaque português de Portugal. Tu precisa aumentar o contato com isso, sabe? Isso vai servir pra qualquer coisa, cara. Eu, por exemplo, assim, eu tenho um problema com o Scottish accent, mas ao mesmo tempo não é o que eu mais lido no meu dia a dia. Então, digamos que eu não tenho um interesse tão grande assim em querer melhorar a compreensão disso. Eu escuto American accent every day, entendeu? Ahn, então, assim, a coisa vai muito de acordo com a tua necessidade, mas sem tu manter contato com aquilo ali, não tem como, cara. Não tem como. É simplesmente tu precisa manter contato. Entende? Vamos ver aqui, ó. Adriano mandou. Professor, já fiz muito curso de inglês, mas tenho dificuldade de entender o inglês falado. Tô usando um método de repetição e escutar conversas repetidas. Tem uma dica pra mim? Tenho dificuldade de entender o inglês falado. Adriano, cara, sabe que é assim, ó, as dicas que eu posso te dar são muito genéricas. De novo, eu não sei qual é o teu nível de inglês, cara, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: muitos problemas que existem com as pessoas que têm problema para conseguir entender o inglês falado assim, é em função das pessoas não ter hã, familiaridade com algumas construções do inglês, sabe? Por exemplo, se tu não tem muita familiaridade com as contractions in English, vai ser muito difícil tu conseguir entender as coisas com clareza quando estão falando inglês, sabe? Então, cara, tu precisa manter contato, sabe? Isso até é um questionamento, assim, Adriano, tipo, como é que tu mantém o contato com o inglês no teu dia a dia, entendeu? Tu tu tem as coisas em inglês ou tu só eventualmente olha alguma coisa em inglês, tu consome coisas em inglês? Porque isso é muito importante, sabe, pra tu melhorar. E aquela coisa também, assim, se tu tem o teu porto seguro na tradução, isso é uma coisa que vai te dificultar bastante tu entender o inglês falado, tá? Porque, se tu tem esse processo de ficar traduzindo sempre na tua cabeça, é muito provável que muito provável não, isso é um fato, a tradução raramente vai ser rápido o bastante pra conseguir te ajudar a compreender as coisas ali em tempo real quando tu tá escutando, sabe? Então, eu tô te dando uma resposta que ao mesmo tempo eu não tô muito que te respondendo e tô levando a coisa para um aspecto mais amplo, assim, porque pode ser muita coisa, cara, mas tudo mora no mesmo ponto. Tu conseguir manter contato com o idioma máximo que tu consegue ao longo do teu dia a dia. Você precisa incluir o inglês na tua rotina, sabe? Então a dica que eu te dou é essa, assim. Pode ser muito frustrante? Pode, mas mantenha contato com o idioma. De todas as formas que tu puder no teu dia a dia. Deixa eu ver aqui. Leozinho, teacher, pra mim, começar a aprender o inglês, tem que começar do alfabeto depois do verbo to be. Não pode aprender as frases. O problema é o seguinte, Leozinho, eu tô falando muito mais em questão de pronúncia, isso, entendeu? Tu pode até querer aprender as frases. O verbo to be tá presente em várias frases. Se tu não sabe o que é o verbo to be, tu não vai conseguir entender as frases. Se tu não sabe a pronunciation do alfabeto, dos sounds, das letters, isso vai te dificultar também pra conseguir compreender as frases. Então, uma coisa depende da outra, saca? Eu entendo tudo escrito, mas falando eu tenho muita dificuldade em entender. Adriano, pensa nisso daí que eu tô te falando, cara. Como é que tu mantém contato com o inglês no teu dia a dia? Tu escuta coisas no teu dia a dia? Como rotina? Se não, com certeza é aí que mora o problema. Hum, uhum. Tô todo dia falando as coisas em inglês. Dentro de casa, acordo, falo inglês. Vou fazer qualquer coisa. Falo inglês, tô fazendo todo dia. Isso ajuda? Ajudar, ajuda, entendeu, Leozinho? Só aquela coisa assim. Sempre falo pra todo mundo. Não adianta tu simplesmente pegar e repetir as coisas sem ter uma direção. Tu precisa estar em um lugar e ir em direção a outro lugar quando tá aprendendo inglês. Então, tipo assim, se tu tá só simplesmente escutando as coisas e tal, assim, é melhor que nada, entendeu? Mas
é interessante tu conseguir estudar as coisas desde a base, entendeu? O alfabeto, o verbo to be, essa coisa toda. Porque isso vai te ajudar a conseguir compreender as coisas a curto, médio e longo prazo, entendeu? Então, se tu nunca estudou. Basicamente o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, cara: se tu nunca estudou inglês, tá na hora, entendeu? Porque senão pode ser uma coisa muito frustrante. Tu vai ficar sempre nessa de, eu escuto, mas eu não consigo entender, e aí acaba sendo muito frustrante. Eu tinha um filme de época, esse final de semana, Sinners. Foi só feito pra entender. De filme dos Estados Unidos do Sul. Eu sempre falo assim, pra consumir vídeos e séries, assim, filmes e séries. O pessoal sempre me pergunta recomendação. Cara, eu vou te recomendar sempre que tu assista algo que tu goste. Aí dentro disso, vai ter alguns casos. Mas o importante é que tu goste daquilo que tu tá assistindo. Não vai assistir alguma coisa só pra tu praticar inglês. Senão vai se tornar um processo pesado, algo que tu não vai gostar. Então, por exemplo, o filme de época. Provavelmente não vai utilizar o inglês que a gente utiliza hoje em dia. Alguma coisa tu sempre vai aprender. Mas a minha recomendação, dentro das coisas que tu goste, é que tu assista filmes e séries que retratem ao máximo situações de vida real. Sei lá, The Office, Lost. Tem vários aí, Friends, entendeu? Big Bang Theory poderia ser também. Mas esses que retratam mais coisas da vida real, entendeu? Tipo, eu, por exemplo, eu gosto muito de The Lord of the Rings. Adoro o filme. Só que é inglês que não se utiliza hoje, entendeu? Sempre dá pra aprender alguma coisa. Mas entre as recomendações, tipo, entre, sei lá, o The Office e Lord of the Rings, eu vou te dizer, The Office é muito melhor pra tu aprender inglês do que The Lord of the Rings. Por N motivos. Tu nunca vai escutar alguém, nunca, né? Never say never. Mas dificilmente tu vai encontrar alguém na rua falando You shall not pass. What's up, gripado? Obrigado, professor. Eu escuto muito vídeo em inglês. Tem uns vídeos repetindo no YouTube, eu assisto 1 hora ou mais por dia. Eu tenho que estudar as frases para entender melhor. Qual é o curso que tu tá fazendo, Adriano? Esse curso ele depende de tradução? Não tô dizendo pra tu fazer o meu curso, mas é só pra poder entender isso, entendeu? Que a tradução, gente, olha, ela tem. A ilusão é muito grande com a tradução. O pessoal acha que tá aprendendo muita coisa e só vai adiando o processo. Quando chega lá na frente, vira uma bomba. Não é que é irrecuperável, entendeu? Mas se tu puder começar sem tradução, é ótimo. Basicamente isso, Leozinho. Basicamente isso. Felizmente ou infelizmente, não sei se tu vai gostar disso que eu vou falar ou não, mas sem o verbo to be tem muita coisa. Não é que tu não consegue fazer nada, mas tu não consegue fazer muita coisa. Não, tem algumas coisas que não adianta querer fugir, entendeu? Como já diria Justin Bieber. Never say never. That's it. Pretty cliché, but still true. Still true. Alright. Vamos aqui. A editora me mandou mensagem, daqui a pouco ela já tá me enviando a versão final. Aí é hora de subir pro YouTube, eu vou ter que separar os capítulos tudo direitinho, eu vou demorar no mínimo 1 hora para fazer isso. Mas nós vamos fazer o que precisa ser feito, porque aqui eu prezo pela qualidade e excelência dos conteúdos. That's what happens. That's what happens. Muito bem. Consumi o meu breakfast aqui com vocês. E agora eu vou lá
Por quê? O Adriano vai ver um vídeo novo daqui a pouco, porque ele é membro. E eu convido vocês a serem membros também, para pegar descontos nos cursos, ter acesso antecipado aos vídeos, ter um nome diferente aqui, enfim, tudo mais que a área de membros pode oferecer. Se vocês quiserem conferir os cursos, já sabem onde assistir, já sabem onde ver as informações, lá no nos links na minha bio ou aqui na descrição. Vou indo lá porque eu tenho coisas para fazer. One excellent Monday to all of you, and I'll see you guys in the next one. Happy English learning and goodbye.